19 horas e 15 minutos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sala Viva On da Associação Vive e Deixe Viver. Essa sala é uma sala que foi criada durante a pandemia para proporcionar a nós, voluntários, aqueles interessados em ouvir a contação de histórias, terem o prazer de fazê-lo via online, uma vez que a gente estava proibido de entrar nos hospitais. Hoje nós já estamos no sistema híbrido, a gente tem as salas, tem tudo, mas essa sala permanece firme como fonte de inspiração e também como troca de experiência. Quem quiser vir, não é obrigado, mas querendo pode contar uma história, tem livros sugeridos, tem forma de contar. Então aqui é o seguinte, não existe nada errado aqui, o único errado aqui sou eu, entendeu? O restante é tudo, pode ser feito tudo. Eu brinco assim, pode ser feito tudo menos que qualquer coisa eu tiro aqui da... Começou, eu tiro aqui da rede, aqui não tem problema. Mas a nossa sala passou por uma reformulação no decorrer desse 2023. Nós estamos com a assessoria da escritora Vânia Domi, que tem feito o suporte pedagógico dessa sala e está fazendo alguns encaminhamentos. Nós ainda estamos ajeitando as coisas para poder adequarmos tudinho, mas sempre com a orientação dela. Então, e de vocês, que são os coordenadores de sala, né? São os cabeças de chave, são os coordenadores dos estados, quando sentam com ela, fazem toda essa programação. Então, aqui nós temos como coordenadores a Edione do Sul, a Leda de Brasília, a Ana Inês lá de Recife, a Regina Porto do Rio de Janeiro, nós temos a Lúcia, que é aí da Baixada Santista, eu acho que é da Marília. É porque isso tudo é tudo igual, essas bandas aí, né? E se eu esqueci alguém, não tem. E temos voluntários que estão atuando aí nas demais salas. Então, e tem feito um revezamento nessa contação de história com convidados. À tarde, à noite, pela manhã, né? A Maga já teve a oportunidade de receber também aí. Então, tudo isso para dar uma dinamicidade, vamos usar esse termo, às nossas salas Viva On. Mas eu garanto para vocês, sem sombra de dúvida, que é um espaço muito gostoso de troca de experiências, de aprendizado, que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo forma de contar história. Não existe forma. É aquela que tocou o coração, um conta de um jeito, outro conta de outro, né? A André gosta de falar sobre isso. Mas chega que eu não vim para falar aqui, que eu nem posso, que eu estou rouco. Você imagina, eu estou rouco, todo desse jeito aqui, né? Mas nós vamos passar. Hoje a nossa convidada especial, a nossa voluntária, a nossa contadora, coordenadora do Rio Grande do Sul, e Johnny, que irá fazer a sua alta apresentação. Eu acho que ela fugiu, até ficou com medo, ela fugiu. Ela caiu, ficou assustada. Mas a gente espera aqui que não tem problema. Ela caiu. Quando eu falei a Edione, ela sumiu. Mas acontece. Então, gente, enquanto a nossa convidada não chega, está aí feito o convite para que vocês compareçam. Tem na página da Viva, referência à sala para entrar direto, não tem nenhum problema, a gente entra sempre. Nós temos indicação, por exemplo, hoje nós já tivemos 12 livros contados na parte da tarde, a gente registra tudo aqui, assim como o presente. E, Johnny, aproveitando que você voltou, é com você. Tá sem o áudio para mim. Boa noite, deu? Tá com áudio. Agora sim. Então, boa noite. Eu sou Edione, né? Coordeno a Viva aqui no Rio Grande do Sul desde 2015 e sou voluntária da Viva desde 2006. Então, tenho bastante tempo nessa experiência de ser voluntário da Viva, né? E a gente tem essa sala da Viva On especial, e quando, assim, a gente pensou em falar sobre os avós, comemorar, né? Eu pensei, vou me levar lá, porque eu sou avó, né? Nada mais do que a gente que é avó falar sobre os avós, assim. Então, eu quero dizer que eu estou bem feliz de estar aqui, que a gente possa fazer uma troca bem bacana, porque eu sei que tem vários avós aqui, né? E eu quero começar falando por que esse Dia dos Avós, né? Porque às vezes a gente não sabe como tem o dia, mas a gente não sabe por que motivo tem o dia, né? E a celebração do Dia dos Avós, ela tem origem com a dona Ana Elisa Couto, que ela era chamada de Dona Ninhas. E ela tinha 4 netinhos, tinha 4 netas e 2 netos, tinham 6 netinhos, né? E ela lutou muito para que esse dia fosse reconhecido, para que os avós tivessem um dia para se comemorar.
Na verdade, o Dia dos Avós teve início, assim, biblicamente falando, lá no início, para comemorar, para homenagear os pais da Nossa Senhora, né, que era a dona Ana e o seu Joaquim, eu acho, né? Então, teve início assim. Depois, a dona Nina lutou bastante para que essa data fosse reconhecida. E essa data ela é reconhecida nesse dia de hoje aqui no Brasil, em Portugal e alguns estados da Europa. Mas nos Estados Unidos, eles é no dia 2 de outubro que eles comemoram o Dia dos Avós. E eu sou avó de uma menina de 13 anos, coisa mais fofinha. E, na verdade, assim, eu não preparei nada de especial para falar, porque eu acho que a troca é mais importante, né? Então, a minha experiência com a avó, eu sempre costumo dizer que a avó é mãe com açúcar, né? Eu já ouvi essa frase. E eu lembro, assim, de alguns momentos da minha filha, quando ela brigava com a Yasmin, eu dizia assim, deixa ela, né? Deixa ela. Aí ela dizia assim, mas com coisa que tu foi uma mãe que não brigou com a gente nunca, né? Eu disse, mas aí tu tem que entender que, assim, mãe é mãe, vó é vó, né? Então, eu não estava naquela posição de brigar, estava na posição de defender. E isso, assim, né? Não é assim, Leda. A Leda tá lá balançando a cabeça, né? Desse jeito, desse jeitinho. E os avós hoje, assim, eu percebo, e eu estava conversando com a Andréia antes sobre isso, que a gente não é mais como os avós de antigamente, os nossos avós, né? Hoje a gente nós somos avós com mais energia, eu acho, assim, com mais conhecimento, talvez também, né? Isso faz toda a diferença. E a gente, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu olho anime, sabe anime, aqueles desenhos que tem, para conversar com a minha neta. Porque antes a gente conversava assim, ela mora longe de mim, né? Então a gente conversava no Messenger, então a gente botava aquelas caretinhas, botava aqueles filtros, daí a gente brincava ali. Hoje, como ela tem 13 anos, ela é uma moça, eu ligo para ela, e daí, Yasmin, como é que tá? Oi, vó, tudo bem? Tipo isso, e encerrou o assunto, né? A gente encerrou o assunto. Mas se eu dissesse, tu viu tal coisa do anime lá? Daí pronto, daí a conversa rende. Então eu procuro estar no mundo dela para a gente ter conexão, porque acaba que a gente vai se afastando dessa conexão, porque eles vão crescendo e vão tendo outras conexões, né? E então, para mim não ficar muito para trás, eu procuro estar bastante assim no mundo dela, no mundo das sobrinhas também, assim, e eu sempre costumo dizer assim que eu sou muito lúdica, né? Eu entro no shopping com a minha sobrinha, por exemplo, eu abro a porta tipo abracadabra, e a porta do shopping abre sozinha. E a minha sobrinha pensa que sou eu que abri, né? Ela tem 6 anos. Então, acho que isso é muito importante, e essa acho que é a diferença, assim, de nós, avós, hoje, para os nossos avós, né? E eu costumo falar também, assim, que nós temos... eu acho que essa questão da informática, essa questão do novo tempo, isso colaborou muito para que a gente fosse assim também, porque eu acredito que se não tivesse tudo isso todas essas ferramentas, a gente também seria, acho que, avós iguais aos nossos avós, né? E a internet nos transporta, a internet faz com que a gente tenha o mundo inteiro na nossa mão, assim, né? E faz com que a gente tenha mais proximidade, né? Quero ouvir vocês também, assim, eu sei que a Ana Pina ali, ela nem parece que é vó, mas ela é vó, a Regina também é vó, né? Falar um pouquinho porque a ideia hoje é comemorar, né? Comemorar o Dia dos Avós, e eu acho que nada melhor do que um avô, uma avó, para dar um depoimento sobre o Dia dos Avós, né? Vou falando um pouquinho aí também, fazer uma troca de conversa. Eu sou uma avó que mora longe do neto também. Ainda dá para ficar nessa brincadeira lúdica com ele, que ele gosta muito. É no pequenininho ainda. É pequenininho, tem 5. Mas ele é tão fofinho. E eu acho interessante que a minha filha às vezes fala assim, mãe, quando que tu vem? O Vitor já está esperando. E aí agora nós fomos, há 2 semanas atrás a gente foi no aniversário da minha mãe. E aí eu falei para ela que estava indo e ele não queria dormir, só que nós saímos de Porto Alegre tarde, ele chegou de madrugada lá. E aí eu disse, não, manda ele dormir. Aí quando eu acordei de manhã, eu fui pé por pé e deitei do lado dele na cama. Ai, que amor. E me encontrou na cama e ele disse, vó, tu tá aqui?
Uma benção felicidade, né? Aquilo, meu Deus, meu coração derreteu, né? Sim. A Gisele levantou a mão aí, parece que quer fazer algum comentário. Na realidade, porque eu escutei a Johnny falando, infelizmente eu não tenho mais meus avós, né? Mas eles foram, eu tive a avó bem presente, assim, a gente teve muito contato. E ela falou dessa questão assim, os nossos avós, eles eram diferentes e tal. De fato, assim, a informática, a tecnologia, a internet mudou muito o relacionamento avós e netos, porque os netos também agora têm, não estão mais naquela coisa do que os avós, né, das brincadeiras que os avós faziam e tal. Mas eu tive uma infância incrível, porque a gente tinha a casa, eu morava no sul também, e a gente tinha a casa da praia, a casa da cidade, e na época do verão, meus pais, eles só tinham 30 dias de férias, né, o resto das férias da escola, que eram 3 meses, a gente ficava o tempo todo na praia com a minha avó, e ela deixava a gente fazer as coisas mais inusitadas, assim, então, tipo, montava cabana, fazia, íamos à praia buscar conchinha e não sei o que, tipo, e ela deixava a gente solto mesmo, e ela participava também das brincadeiras, então, assim, não era falta de energia, não, é que eram outros tipos de brincadeiras, né, a gente ficava às vezes acordada até tarde, assim, mas era contando histórias, ela ficava lá contando as histórias da época dela, e a gente ficava tudo ouvindo, assim, com muita atenção, era diferente, a gente passava a semana inteira só os netos e ela, e aí no fim de semana que os meus pais e os meus tios e todo mundo ia também, que eram várias casas, assim, né, e todo mundo ia para suas casas, aí quando os pais chegavam, a gente ia para as nossas casas, porque a gente ficava durante a semana com ela na casa dela, e aí final de semana era muita bagunça e tal, e ela estava sempre lá com a gente, então, assim, eu passei momentos incríveis com a minha avó, sem a internet, sem nada disso, né? Foi muito, muito bom, assim, né? A Regina gostaria de fazer uma intervenção, depois a gente volta para a Edione fazer aí. E Andréia e Leda, vocês podem assumir aí, fica tranquilos. Tranquilo, Gilberto, estamos acompanhando aqui. Tá sem áudio, Regina. Eu vou, enquanto a Regina está procurando ali, eu vou comentar. Igual a Gisele falou, assim, a minha avó também foi muito presente, na verdade, ela cuidava da gente, assim, né? E eu lembro que eu chegava da escola e ela pedia para eu ler tudo que eu aprendi na escola para ler para ela. Eu achava que ela queria me auxiliar na lição, assim, né? Daí até que um dia eu pedi para ela ler para mim e ela não sabia ler. Ela pedia para eu ler porque ela queria aprender. E aí, na época, eu lembro que tinha um Mobral, os mais velhos vão lembrar que era na escola, a gente tinha à noite uma turma que ensinava os adultos, né? E eu matriculei ela no Mobral, foi assim a felicidade dela. Daí eu ia no Mobral com ela e ajudava os outros também da idade dela, assim, a aprenderem a ler. E eu achei, assim, isso muito legal, assim, porque ela nunca me contou que não sabia, mas ela pedia para eu contar para ela história, contar o que eu aprendi na escola, como é que era desenhava a letra A, como é que desenhava a letra B. E aí, quando eu descobri, eu levei ela para lá e ela aprendeu a ler, né? Assim, na verdade, ela era bem interessada. Ela faleceu com 95 anos, ela era uma pessoa muito divertida, assim, a gente ria muito com ela. A gente tem muitas histórias dela para contar, assim, sabe? Tem uma outra história dela que, quando ela fez 90 anos, a gente fez uma festa para ela, e ela bem feliz naquela festa, os primos, a gente é uma família muito grande aqui, né? E quando chegou no fim do dia, assim, porque a festa durou o dia inteiro, ela disse assim, eu só tenho uma coisa para dizer, os 90 anos é ano que vem, esse ano eu fiz 89. E ela deixou a gente fazer toda a festa. Aí no outro ano a gente teve que repetir a festa, né? Então ela era assim bem bacana. Então eu tenho essas lembranças bacanas, assim, sabe? E eu procuro deixar assim para Yasmin que ela tenha também essas lembranças para um dia ela falar da avó, como é que foi, né? Em momentos diferentes e tudo, mas que nem tu falou, Gisele, assim, a gente não deixou de aproveitar os nossos avós por não termos internet nem nada. A gente eram de formas diferentes de brincar e de aprender, né? Conseguiu, Regina? A Regina já voltou, a avó Regina já voltou. Pode assumir. Sai e entra de novo, então, quem sabe? Ela já está aí. Ela não está conseguindo o som.
eu estava conversando com a Andréia também um pouquinho antes sobre a vitalidade que a gente tem, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, uma pessoa com 60 anos, eu achava que era uma pessoa assim mais velha, né? Hoje, a gente tem 60 anos e a gente não se acha tão velho, assim. A gente tem na verdade, a mente da gente não está velha ainda, né? É uma luta, porque o corpo não está... O corpo quer dizer que sim e a mente diz que não, né? E a gente tem essa briga, assim, para... Daí a Andréia estava comentando sobre isso, que ela tem uma fala sobre exatamente esse momento, né, André? Ana, quer comentar a tua história de vó aí, a Ana Regina Pina? chegou aí? Será que chegou, ela está conseguindo falar? Chegou, não? Mas ela está sem áudio. Enquanto ela ajeita aí, vamos fazer o seguinte. A Ellen vai dar uma falada. Ellen levantou. Sim, Ana. Depois a Ellen fala aí pra gente. Ana, é com você e depois a Ellen. Ah, tá. Ih, Ellen, acho que é você mesmo. Posso falar? Pode falar, depois a Ana entra. Então, tá bom. Não, então, eu estou ouvindo, né, esse discurso todo, eu lembro, assim, que são memórias afetivas, né, que ficam, e eu acho que a gente acaba construindo isso para os nossos netos também, né? Eu Sim. tenho 2 netas, uma de 5 anos e a outra tem 1 aninho. Então, aqui eu também sou brinquedista, né, eu sou professora de educação infantil, então adoro brincar, e a gente acaba construindo isso mesmo, né? Essa forma mais lúdica, a gente faz bolo, a gente joga muito, a gente tem aqui a praia em frente, então é castelinho, gosta muito de brincar, então eu acho que essa formação, e eu acho que é importante isso, porque as crianças têm essa consciência dos avós, mas, e ao mesmo tempo, a gente está passando a questão do respeito, né? Do respeito, principalmente, porque nos dias de hoje, a tecnologia está aí, eles ficam tão envolvidos ali naquela máquina, né? E acabam realmente a gente acaba deixando a questão emocional, o contato, né? Principalmente. E eu conto também muitas histórias, e ela que adora, porque a minha filha é médica, e aí ela dorme 2 vezes por semana aqui. Então, é a noite do pijama, tem que ter 3 livros antes de dormir, e depois ainda tem que inventar uma história, né? Que amor. Então, só isso. Tenta falar, Regina, acho que deu. Não. Ana. Vamos lá? Bom, eu sou uma jovem avó. Jovem. Eu tenho 2 netinhos. A Luísa tem 3 anos e Matheus tem 1 ano e meio. E eu corro contra o tempo, porque eu tenho 2 filhos, né? 2 rapazes, e até os 6 anos de idade é a fase que eu mais gosto, do bebê até esses 6. De 7 em diante, para mim, vai virando meio que uma chatice, porque eles vão mudando muito e você quer ir para a direita e ele para a esquerda, e até negociar é um tormento. Então, cada semana que a gente fica junto, e todas as minhas quintas à tarde, não há compromisso, é deles, a partir das 13. Então, quando eu chego aqui em casa, hoje é um dia de estar exausta, porque é a tarde com eles. Então, eu tenho uma sacola de brinquedos. Eles brincam com os meus brinquedos. Então, quando eu vou para a casa dele, eles descem, e aí ele já tem uma sacola, eu acho que foi de tanto ir para o Viva, tem a sacola do hospital e tem a sacola dos netos. E quando eles vêm aqui em casa, tem outra sacola aqui. Na mala do carro tem 2 sacolas eternas. Então, das histórias, ele já tem as preferidas dele. E eu acho que a gente hoje tem uma energia, essa consciência que a maior parte das pessoas, por uma necessidade,
uma preocupação, a gente exercita o corpo e a mente. E todo mundo, de uma forma geral, quer ser melhor a cada dia. Então, assim, a gente deu o melhor que a gente pôde para criar os filhos. Só que ali a gente tinha que ter pulso forte, a questão da disciplina. Então, o ser avó, eu digo que é um presente em dose dupla, porque você pode ser mais doce, você pode ser mais permissiva, né? E você está mais preparado da vida, mais amadurecido. Então, é humanamente impossível ser uma avó ruim, né? Só aquelas do conto de fadas, né? Porque tudo tem mãe ruim, tem pai ruim, mas, no geral, falando de pessoas normais, mais normais, todos querem dar o melhor. Então, com essa energia que hoje a gente tem, hoje a gente pega um carro, a gente dirige, a gente pode fazer 1000 coisas. A Regina, que tem os netos distantes, a tecnologia foi um presente para ela vai falar nisso. Mas, assim, de toda forma, ou você perto, ou você longe, a gente tem essa consciência de que a gente pode deixar essa semente num solo melhor. E eu estou na contagem, assim, a minha com 3, eu digo, eita, com essa eu tenho mais 3 para aproveitar. E tem onde está com 13, eu nem penso nesses 13, porque o meu trauma é de 7 em diante. Então, eu só tenho 4, contagem regressiva. Vai, Regina. Não, conseguiu agora? Deu, agora deu. Agora deu. Eu tive que mudar o canal daqui no microfone. Eu sou uma avó à distância, né? Sou avó de Zoom. E eu plantei uma sementinha desde pequenininho, desde bebê, nos meus netos. Meu neto mais velho tem 7 anos, é um leitor voraz. Ele acorda, não acorda ninguém na casa cedo e vai ler. E ano passado, como ele mora nos Estados Unidos, a escola era inglês e espanhol, ele pediu uma professora de português para ele poder ler. Ele queria ler os livros em português. E agora está lendo já uma maravilha em português, né? Porque a vovó só manda livro. Mas eu separei para ler para vocês um textinho pequeno do livro Guardados do Coração, do Francisco Gregório Filho, que se chama Avô, mais avó igual a voz. Se chama Passeios Guardados. Um cheiro lá de casa. Vovó exclamava quando transitávamos pelas calçadas das casas, nas ruas por onde passeávamos juntos, por alguns bairros da cidade aos sábados. Vovó gostava desses passeios e nos convidava. No trajeto, ia comentando os cheiros que as casas e quintais exalavam. Distinguia os perfumes vindo das plantas, das flores, das árvores dessas propriedades. Lembravam os cheiros da cozinha da casa de sua mãe, nossa bisavó. Comentava sobre a memória dos cheiros dos quartos, das salas e das varandas. Descrevia com detalhes os cantinhos de que mais gostava da casa de sua infância. Ficávamos encantados com esses pormenorizados relatos dos ambientes afetivos e das ambiências amorosas da história da vovó na casa dos seus bisavós, tão distantes e tão próximos. Um dia,
vovó resolveu nos presentear com alguns objetos que herdara das bisas. Para mim, vovó entregou uma armação inglesa de óculos do bisavô, uma toalhinha de renda feita pela bisavó e ainda alguns documentos das histórias deles. Guardei-os em uma caixa com chave que ganhei do meu padrinho. E me emocionei quando vovó contou a história de cada um desses objetos. Com memória privilegiada, partilhou comigo detalhes dessas vivências. De algumas, depois, fiz várias anotações em meu caderno, que considero meu tesouro. Morro de vontade de um dia contar essas histórias, especialmente para meu filho. Vovó, aliás, me pediu que as mantivesse guardadas para repassá-las aos jovens das próximas gerações da família. Disse-me vovó que o bisavô era leitor de Platão e que discutia, revoltado, sua hierarquização da razão sobre a emoção. Dizia a vovó que razão e emoção não precisam dessa hierarquização. Pensa-se com emoção e emociona-se refletindo. Já programei um dia ler Platão para conhecer direito o que ele disse sobre isso. Vovó afirmava que o que bate no coração reflete na razão e que o corpo guarda, a mente desfruta. A avó é a avó, né? Pois bem, percebendo meu interesse no assunto, vovó me passou um livro de Platão, sublinhado, lido e comentado nas beiradas das páginas, com a letrinha do bisavô. Objeto de valor imensurável. Parte de meus preciosos guardados. Francisco Gregório Filho. Ah, que lindeza! Bom demais. Obrigada, Regina, por trazer Francisco Gregório. É de uma sensibilidade e de uma afetuosidade incríveis. Obrigada, é um presente. É lindo, né? Porque os livros dele resgatam essas memórias, né? Ele conta a vida dele a partir dessas conversas, dessa vivência com os avós, né? Eu acho isso muito lindo. Bom demais. E a questão dos avós também, quando a gente assim reúne os primos, todo mundo junto, cada um tem uma historinha especial com a avó, com o avô, né? E a gente acaba resgatando isso. E o que tu fala, ele fala dos cheiros, né? Tem cheiros que a gente diz, nossa, isso parece a casa da minha avó, né? A minha filha agora, há pouco tempo, a gente tinha casa na praia também, que nem a Gisele comentou, e eu fui na praia e a casa tá lá do mesmo jeitinho, eu tirei uma foto, e daí ela mandou dizendo assim, senti o cheiro da casa, porque fica na memória da gente isso, né? Assim, então, é muito bacana assim, esse resgate, é muito bacana essas histórias, né? E a avó que conta história é melhor ainda, né? Assim, eu queria contar esse livro aqui, A Visita, porque assim, quando a gente fala de avó, nem sempre ela é uma avó, o neto é do filho ou da filha. Tem a avó de coração, tem a avó a vizinha pode ser a avó, né? E essa aqui é muito bacana, A Visita, não sei se vocês já conhecem. É de uma autora alemã, eu não sei se eu vou falar certo, é Antje Dan, né, o nome dela. E eu acho linda essa história, eu vou contar para vocês. Eu ia contar essa aqui, A Menina e o Segredo da Avó, mas eu lembrei que eu vou contar ela domingo na Domingueira. E, ó, quem assistiu a Domingueira vai ver essa história aqui, é bem bacana. E tem essa aqui que eu amo de paixão também. Cadê o docinho que estava aqui? Né? Uma vovó brincando com os netinhos. Então, eu vou ler A Visita. Posso? Na verdade,
é para Emil, né? Esse livro. Então, Elise, ela era muito medrosa. Ela tinha medo de aranha, ela tinha medo de gente e até medo de árvore. Por isso, ela ficava em casa noite e dia. Ela não saía. Ali, a Elise, ali na mesinha. Oi, Elisete. E como ela gostava de deixar a casa bem arrumadinha e ela não tinha nada para fazer, ela fazia faxina todos os dias na casa. Às vezes, até ela abria uma janela para deixar entrar um pouquinho de ar fresco. Mas um dia, uma coisa incrível aconteceu quando a Elise abriu a janela. Olha lá, entrou um objeto estranho. Entrou um objeto estranho pela janela, que pousou bem na frente dos seus pés. Ela ficou olhando para ele por um tempo, mas ela estava com muito medo. Aí ela disse: isso não pode ficar aqui de jeito nenhum. Aí, decidida, ela queimou aquela coisa no forno. Mesmo assim, quando chegou a noite, ela sonhou com aquela coisa. Ficou imaginando aquela coisa, tudo que era lugar, apavorada. Na manhã seguinte, ela ouviu alguém bater na porta. Ninguém nunca batia na porta da casa dela. Quem será, né? Quem poderia ser? Elise não ia abrir, mas não ia abrir mesmo. Mas a pessoa continuava batendo. Aí a Elise resolveu abrir a porta. Cadê meu avião? Perguntou o menino. Xiii, a Elisa murmurou. Eu tô muito apertado, ele completou. E aí a Elise pensou, o que eu vou fazer agora, né? Aí ela disse, o banheiro é subindo a escada lá à esquerda, pode ir. Aí o menino escalou os degraus até o topo e desapareceu. Ele ficou um tempinho lá em cima. Aparecia uma eternidade. Quando ele voltou todo curioso. Quem é essa? Ele perguntou, apontando para uma foto na parede. O menino ficou esperando a Elisa falar, né? Essa sou eu, quando eu era uma menina. Ela disse e deu uma risadinha. Eu tinha sido convidada para um baile e estava com meu vestido mais bonito. Ai, que legal, o menino falou. E continuou olhando o resto da casa. Aí ele entrou na biblioteca. Tinha muitos livros. Aí ele perguntou, você já leu todos esses livros? Sim, disse Elise. Eu li todos eles. Aí ele pediu, então lê um para mim. Aí a Elise sentou. Fazia um tempão que ela não lia para ninguém. O menino queria ouvir o livro de histórias todinho. Aí depois o menino queria brincar com ela. Ó, ela leu a história, depois ela brincou com ele. E quando ele ficou com fome, ela preparou uma fatia com pão de manteiga. Quem não lembra, né? Uma fatia de pão de manteiga da vovó. Pão de casa. Acho que agora você precisa ir para casa, ela disse. A frase soou assim, bem triste. Ela não queria, mas ela disse. Tchau, Elisa. A sua casa é muito bonita, falou o menino. Até logo, Emil, disse Elise. Aí o menino antes perguntou para ela, né? Como é que você se chama? Ela disse, eu me chamo Elise. E você? Eu me chamo Emil, disse o menino. Aí ele foi embora. Então anoiteceu. E, de repente, ela sabia exatamente o que ela precisava fazer. Passou a noite tentando fazer o aviãozinho de papel lá para o menino. E ela ficou ansiosa por um novo dia, como no dia do seu baile. Esse finalzinho fui eu que escrevi. Mas eu achei lindo, né? Essa história é muito linda, porque ela leva a gente... resgata aquilo que às vezes a gente precisa ser resgatado, né? Brincar, ler uma história para uma criança, brincar com uma criança, né? E às vezes hoje em dia a gente vive assim bastante sozinho, né, também. Então às vezes a gente precisa de uma visitinha ali assim para resgatar isso da gente. A Lisete está sem áudio, Lisete. Isso, áudio. Segue sem áudio.
Deixa eu só complementar. Obrigada, Edione, que delícia de história. Quando a gente pensa em idoso, eu pesquisando já há alguns anos a representação do idoso, entre outras coisas, na literatura infantil, e tem dois conjuntos bem separados. Aqueles livros que tratam do conceito de avosidade, que é a questão do cuidado dos avós com os netos, a relação de afetuosidade dentro dessas relações de parentesco, e esse conceito de afetuosidade fora dessas relações de parentesco, né, que é o que você traz muito bem, que aí a gente tem a visita, a gente tem, é claro, o Homem na Janela, a gente tem o Júbilo, a gente tem o Guilherme Augusto Araújo Fernandes, e tantas outras obras, própria a caligrafia de Dona Sofia, mas a maioria das histórias tratam das relações entre os avós, né? E é muito interessante a gente perceber isso, que quando a gente está no hospital, muitas vezes quem está cuidando da criança é a avó. Eu peguei um único caso de avô que me chamou muita atenção, porque na maioria dos livros que eu analisei, o personagem é o avô, como o que brinca, o que se diverte, o que faz todas as estripulias, e a avó é aquela quem cuida, quem faz comida, quem põe para dormir. Isso é muito claro, né? Então, no hospital, a gente vê muito essa figura da avó como cuidadora. E, nesse sentido, esse seu livro traz isso. Não é uma avó, no sentido do parentesco, mas é uma avó no sentido da afetuosidade, e que traz esse cuidado com esse menino. Sim. Muito obrigada. Quem está na fila? Tem alguém na fila? Bom, então, eu vou mostrar para vocês um livro que eu adoro, pode? Pode. Eu sou fominha, gente, vocês não têm noção. A Avó Amarela, da Júlia Medeiros e Elisa Carreto, super premiado, foi para o Jabuti. A Júlia Medeiros está fazendo um trabalho belíssimo, ela é também artista e trabalha com um grupo de teatro e faz um trabalho maravilhoso. A Avó Amarela. Na casa da minha avó, não a azul, a amarela, tinha uma mesa que ocupava toda a varanda. Cabem mais de 12 apóstolos, ela dizia, cozinhando a Santa Ceia. Vó Amarela amava os domingos. Acordava antes do dia e se aprontava sem dar um pio, por estar ainda sem a sua boca. A boca da minha avó passava as noites de molho num copo em cima do criado mudo, sem dizer uma palavra. E você não tem medo de que ela se afogue, vó? Que nada! Depois que ela passou a noite dormindo na água, nunca mais tive sede à noite. Durmo feito fada. A boca da avó. A avó amarela só vestia sua boca depois de tomar o café. Assim nem precisava escovar os dentes. Como brilhavam! Os dentes da minha avó pareciam ter sido fabricados. Sem se despedir do avô, que ainda roncava, ela saía rumo à feira. Amanhã a apanhava no caminho. Feira era o lugar onde cabiam quase todas as cores do mundo. Além da sacola, as pessoas também levavam suas bocas, para falar sem parar e experimentar antes de comprar. A avó amarela sempre deixava um galo encomendado. Privilégio da freguesia, me explicou o moço. Minha avó voltava com a sacola cheia de um lado e o bicho dependurado de cabeça para baixo do outro. Ele não gostava de ter que ficar que nem arremedo de morcego e batia forte as asas. Mas vovó sabia bem como baixar-lhe a crista. Gente, frango é cara de vó, né? No caminho de volta, a avó amarela sempre tinha uma visita para cumprir. Por trás do vidro côncavo e grosso,
o filho preto e branco aguardava, de farda, pelas flores que enfeitariam seu silêncio. O galo sempre se recusava a entrar no cemitério e tinha de ficar junto com o zelador. Por que o zelador vem aqui todos os dias se o galo só vem aos domingos, vó? Ora, para tomar conta dos galos das pessoas que vêm nos outros dias. E foi um alívio saber que aquele senhor não estava ali para vigiar os mortos. O resto do caminho era feito de saudade e lágrima. Era como se a boca da minha avó voltasse a repousar ao lado da cama depois de engolir todo o barulho do mundo. A avó amarela tinha dentro dela um lugar reservado para o vazio. Ao chegar no cemitério, tinha de se tirar os sapatos e lavá-los bem antes de entrar em casa, para a morte não fazer visita. Sem dar bom dia, vó amarela pedia ao seu marido que levasse a bacia de alumínio para a varanda e distraísse as crianças. Sozinha com o galo, ela dizia estar preparando o almoço. Era o bicho, então, que descascava as batatas? Minha avó cometia uma morte aos domingos e isso confundia o meu amor. Os filhos coloridos chegavam trazendo os outros netos dela e a mesa que ocupava toda a varanda ficava do tamanho do criado mudo. Todos rezavam antes de comer, menos nós, que nos esforçávamos para não rir na hora da oração. Ninguém se esquecia de levar a boca. Falávamos, comíamos e ríamos pelos 12 apóstolos, os 3 ex-magos e ainda pelos 10 mandamentos, infringindo os 7 pecados capitais. Minha avó era sempre a última a sentar-se à mesa e não almoçava. Dizia que não gostava de comer a própria comida, mas eu sabia que era remorso de mastigar a morte que ela encomendava na véspera e seu coração a perdoava. Para cada filho cozinhava um prato. Quibe, macarrão, bacalhau, arroz, feijão batido inteiro, batata frita, frango assassinado na bacia de alumínio e pernil. E o mesmo na sobremesa. E o mesmo para a semana que viesse, para a próxima e para a próxima. Não que a avó amarela fosse uma pessoa previsível. O domingo se arrastava pelo dia. O almoço era seguido de café. Depois os filhos se revezavam entre cochilos e as rodadas de buraco comandadas pelo grande vencedor do campeonato do bar da rodoviária, o meu avô. Vovó ficava na cozinha lavando vasilhas, passando cafés, lustrando a tarde. As noras a ajudavam com reserva. Tudo tem de sair do jeito dela. E a avó amarela me sorria com os dentes de porcelana. A boca da minha avó parecia um jogo de chá. Olha a boca da minha avó. O sorriso de louça inglesa convocava os netos para conferir o resultado do sorteio na televisão. De trás do filtro que ficava no alto, bem no alto, ela tirava um maço de cartelas e repartia entre nós. Apreensivos, torcíamos para que vó amarela, depois de ter pago nos bilhetes o que daria para comprar uma casa de 2 andares com piscina, ou talvez até uma Barbie sonho de férias, pudesse, enfim, aparecer na televisão. Para ela, este era o grande prêmio. Os trilhões de cruzeiros seriam repartidos entre os filhos e os netos, que a presenteariam com dezenas de frascos de laque creme Nivea. Mais uma vez, o telessonho da minha avó era adiado, prorrogando, assim, os sonhos de toda a prole. Os pais mandavam que os filhos se despedissem da avó, mas ela logo convidava os netos para um lanche. O quibe com ketchup dava para ela um bônus de família. Enquanto os primos mineiros arremendavam o sotaque dos primos de interior de São Paulo, ela separava queijo, farinha, carne de lata e biscoito trançado para a viagem. Embrulhado em pano de prato, o carinho era sempre dividido irmãmente. Teríamos todos uma fatia de avó amarela em casa. Com essa maneira de encolher as lonjuras, poderíamos visitá-la em cada mordida. Minha avó cozinhava lembretes. Em frente ao portão de losangos branco, ela cobria de muitos beijos, que fôssemos com Deus e voltássemos logo.
Os carros partiam em diversas direções e os netos se amontoavam nos vidros de trás para acenar e fazer caretas. Minha avó meio que ria, acenando de volta. As buzinas sumiam na curva e também os losangos do portão. Naquelas noites de domingo, a avó amarela se deitava mais cedo, e sobre o criado mudo, seu sorriso repousava num copo cheinho de lágrimas. A avó amarela. Linda. É bem cara de vó, né? Muita memória nisso daí, muita memória. Muito lindo. Leda. Oiê! Oiê, eu sou vovó. Eu dei uma pausa aqui porque eu fui atender o neto, fazer o lanche, né? O neto. Eu tenho um netinho de 3 anos, gauchinho, coisa mais linda do mundo. Yuna. Né? Yuna é minha inspiração. Ele chega na minha casa, ele mora no Rio Grande do Sul. Quando vem na casa da vovó, ele fica encantado, porque a casa da vovó é uma casa mágica. Aqui tem brinquedos, bichos, pelúcia, tem coisa de... Vocês nem podem imaginar. Cada gaveta, cada porta que ele abre, ele encontra algo sensacional para brincar. E eu fiz uma poesia na visão de Yuna. Vou ler para vocês aqui. Na estante da vovó. Na estante da vovó tem um montão de livros, tem infância, tem adolescer, tem histórias até para crescer. Na estante da vovó tem magia, tem fadas, duendes, gnomos e bruxarias. Na estante da vovó eu vejo por todo o mundo, eu viajo por todo o mundo. Tem histórias para 1001 dias, tem contos para 1001 noites. Na estante da vovó tem memórias, tem lembranças, de onde tudo começou, o gosto pela leitura, lá na infância se formou. Na estante da vovó, eu viajo, eu me encontro, eu me divirto, eu me encanto. Na estante da vovó. Eu tenho muitos livros e ele se encanta com o meu quarto só de livros, e ele se sente assim no mundo muito mágico. Fora os brinquedos e a avó, que é uma eterna criança, né? Ser avó é muito bom, porque tira aquela responsabilidade de educar, a gente está aqui para estragar. Eu estraguei a filha, agora o neto, então, está só o ouro. Bom demais, gente, essa vivência. Ser avó é muito bom. Eu recomendo para quem não é ainda. A Andréia antes tinha comentado que ela tem vários livros que falam do avô, né? Alguns da avó, mas da visão dos avós mesmo, né? E tem um que ele fala na visão dos netos, que é Minha Valente Avó. Não sei se conhecem. É Edu, Ana, Andréia, Prestes, Marília Pirillo, que tem quase 8 anos, né? Então, eles fazem uma homenagem à avó Maria Prestes, sobre o olhar deles de como é que é a avó. É bem bacana. Eu não tenho ele aqui para ler para vocês, mas sugiro essa leitura porque é muito legal. Porque a gente sempre a gente acha que o neto pensa que a gente é assim, mas daí o neto pensa que a gente é assado, né? E geralmente assim o que eles pensam de nós é bem melhor do que a gente pensa, né? Então é muito bacana assim ter essa visão deles, né? E a literatura está aí para isso, assim, né? Ela mostra várias versões dos avós, né? Várias versões de uma mesma avó. Alguém tem mais historinha aí para contar? A Lisete tinha falado, depois ela sumiu. Lisete está sem som. Eu acho que ela está sem som. Lloyd, tu não tem nenhuma música? Oi! Olha lá, viu? Lloyd. Bom te ver aqui, Olá, Lloyd. gente. Boa noite. Boa noite. Eu ainda não sou avó, mas eu sou tia-avó. É igual. Ontem eu estava aqui com ele. É o filho da minha sobrinha, que está completando 9 meses agora, dia 1º de agosto, e é uma fofura. E eu tenho muitas lembranças de minha tia-avó, porque, na verdade, eu tinha 2 avós, a paterna e a materna, mas eu não convivia tanto com elas. Mas eu tive uma tia-avó
que era irmã do meu avô, que não casou, e como minha avó teve muitos filhos, então, não sei quantas barrigas, 22 barrigas, mais 11 ficaram, né, sobreviveram. E aí, duas irmãs do meu avô sempre cuidam, né, de mais um. Então, essa minha tia-avó cuidou da minha mãe desde pequena e morou conosco até morrer. Então, ela sempre é uma referência para mim, de pessoas que contavam história. Minha mãe trabalhava fora, era diretora de escola e tal, então, era essa minha tia-avó, que a gente chamava de vovó Kekel, que trazia para a gente as histórias e as lembranças. Eu até estou aqui, guardo comigo, ela morreu em 1989, mas eu guardo ainda a tesoura dela, porque ela era costureira, bordadeira, ela fez um vestido para mim com a história, com aquela música, passarinho lá na gaiola, fez um buraquinho, ela bordou e foi no meu aniversário, e eu tenho guardado com as iniciais, que o nome dela era Raquel de Araújo Góes, e eu guardo essa tesoura aqui com muito carinho. Mas eu queria trazer uma historinha. Amanta, vocês conhecem? É uma Maravilha! A Andréia comentou hoje. Ah, comentou? Eu não vi, porque eu... Não, eu não li, não, pode ler. Ela comentou sobre o livro, sobre a Amanta. Ah, certo. Porque, na verdade, eu já entrei um pouquinho depois, aí não vi. E a Amanta é de Isabel Minhoz Martins e Yara Cono, e fala o seguinte, conta exatamente isso. Eu gostei muito, porque fala de uma avó que tem as recordações através dessa manta. Então, eu não sei, eu posso ler, então, para a gente? Por favor. Então, assim, a minha avó tinha 2 palácios, 3 quadros de pintores famosos, terras grandes e pequenas e algumas joias de rainha. Mas não foi por nenhuma destas coisas que as minhas tias quase se zangaram quando a minha avó morreu. Olha aqui os tesouros, os tesouros dessa avó. A minha avó dormia numa cama enorme. Apesar de ser uma mulher pequenina e muito magra, apesar de ter ficado viúva há muitos anos e de dormir muitas vezes sozinha, a cama da minha avó era realmente grande. Uma vez experimentamos e nela cabiam 4 meninas, 3 meninos, 2 gatos gordíssimos e um cão mais ou menos pequeno. Coubemos todos sem esforço, à vontade mesmo. A minha avó também estava lá e disse que dormiu como uma santa. Olha a cama da vovó. A princípio, estranhávamos o colchão duro e os cobertores pesados, mas, passados alguns minutos, não havia no mundo melhor lugar para adormecer. A minha avó nos aquecia os pés e nos contava histórias antigas, até o sono nos vencer. Não contava histórias de um livro, porque não precisava. Tínhamos a manta. A manta era enorme, feita de centenas de pequenos retalhos. Cada retalho, uma história. Quando apontávamos um retalho, vovó dizia sempre, esse não tem nada para contar. Mas depois começava. E a viagem era sempre emocionante. E este, vovô? Esse não tem nada para contar. Era um vestido de sua mãe. Ela tinha mais ou menos a sua idade. O vestido tinha um bolso pequenininho, aqui na altura do peito. E sua mãe dizia que um gnomo vivia lá. Talvez tivesse razão, porque a verdade é que ela enchia o bolso de bolachas e elas desapareciam. Sempre. E ria. E este, vovô? Esse não tem nada para contar. Mas, se quer saber mesmo, era de uma toalha que meus padrinhos de casamento me deram.
Quando disse ao seu avô que iam nascer as tias gêmeas, ele entornou aqui uma travessa inteira de ensopado. Assustou-se, com razão, e encolheu os ombros divertida. E este, vovó? Ah, esse não tem nada para contar. Era de um avental de sua bisavó. Olhe, por acaso, o avental que trazia no dia em que um carteiro lhe entregou a primeira carta do tio Luiz, dizendo que estava bem. Andou com a carta no avental mais de um mês, até chegar a outra carta, e suspirava. Depois a minha avó já ia disparada. Das flores era de uma saia da maluca da tia Bárbara. Vestia essa saia como quem carrega uma bandeira. Foi presa e tudo, nem queiram saber. Quando a saia se rasgou, fez fitas para o cabelo e um abajur que temos ali na sala de jantar. O de xadrez era de uns calções de Felipe. Ficou em farrapos no dia em que ele caiu da bicicleta e quebrou um braço, coitadinho. Tinha mania de fechar os olhos quando andava de bicicleta, e isso já dizia tanto dele. E a vovó vai mostrando os retalhos. Estes dois, os elefantes, veio de uma loja do centro, que, entretanto, fechou. Serviu para forrar almofadas e cadeiras, mas sempre me deu vontade de viajar e nunca de me sentar. O estampado de cerejas era da minha sacola de praia, de há muitos, muitos anos. Tantos que já não sei. Olha como está queimado de sol. Quando a minha avó morreu, todas as minhas tias queriam a manta, mais valiosa que todo o resto. Emburraram durante uns dias, mas depois lá se entenderam, porque sempre foram amigas. Desde então, ficou combinado que a manta fica um mês na casa de cada uma. Nos meses em que está aqui, vem cobrir a minha cama. E é como se eu voltasse a estar com minha avó, e com todas as suas histórias. Há pouco tempo, reparamos que alguns retalhos começam a precisar de substituição. É por isso que já está lá um quadradinho do meu pijama listrado e outro dos cortinados da sala, que o gato rasgou do alto a baixo no dia em que ele deu uma fúria. Aliás, o quadradinho do meu pijama também tem uma história. Foi a minha tia que me deu de presente há alguns anos, porque o achou parecido com o pijama do meu antigo vovô. O pijama antigo da vovó. Procurei-o na manta e lá estava ele. Realmente é quase igual ao meu. Eu e minha avó, as duas dormindo lado a lado, até os tecidos se desgastarem e novas histórias chegarem a essa manta. Ela dizendo que tem o retalho da vovó. E aí aqui acaba a história da manta. É linda, porque traz histórias que são contadas através dos tecidos, assim como a história que eu guardo no meu coração. Eu não lembro, eu era muito pequena, não lembro desse vestido, mas eu guardo no meu coração a música do passarinho e o vestido que eu tive bordado pela minha avó, pela minha tia-avó, que eu chamava vovó Kekel. A minha tia materna era a índia, sabe, aquelas mulheres bem independentes? Então, apesar de ter tido muitos filhos, mas ela morava sozinha, gostava de estar sozinha. E a minha avó paterna sempre morou no Rio de Janeiro, então a gente só via de ano em ano. Era também uma índia, mas era mais quietinha, e muito cedo ela perdeu a visão. Então, era mais quietinha lá no Rio de Janeiro, e a gente morava aqui na Bahia, mas são pessoas que guardam no meu coração. Obrigada, gente. E eu acho que ser avó é isso, né? A gente tem um retalhinho de cada história, né? E guardando, e depois essa história vai passando, porque com certeza, assim, de alguma forma, os nossos netos vão lembrar da gente depois, assim, né? E eu acho que é isso, a gente tem que ter esses retalhinhos mesmo, e construindo uma manta,
né? Para deixar isso de recordação para eles, assim, na memória deles, né? Bem bacana. Muito bom, Lorde, adoro essa história. Você sabe que eu tenho uma cadeira de costura da minha avó, de madeirinha pequenininha assim? Minha avó era costureira também, então fala em retalhos, e essa história me emociona muito, eu gosto muito dela. Obrigada. Johnny, você vai contar mais uma história? Posso contar. Oba! Alguém quer contar? Gente, a lista está aberta, tá? Quem quiser contar histórias. Conta aí, Gisele. Quer contar, Gisele? Depois aí, Johnny, conta? E vocês é que sabem, se tiver um espaço aqui, eu conto. Tem espaço para todo mundo aqui. Ela não é muito pequena, mas eu vou tentar contar mais breve, assim. Chama... Ixi, vou ter que tirar minha... Chama Cheiro de Domingo. Acho que eu vou tirar aqui meu efeito para poder mostrar para vocês. Cheiro de Domingo. De Alexandre Parente, ilustrações de Cecília Murgel. Assim que o dia amanheceu, no sítio do avô de Maria Flor, uma chuva fininha que batia levemente na janela do quarto da menina a fez despertar. Ainda sonolenta, ela respirou um perfume inesquecível e exclamou: tão bom esse cheiro de terra molhada! Foi ali, aos domingos, com seu avô, que ela aprendeu a guardar os aromas na memória. As ilustrações são bem bonitas. Quando o cheirinho do pão de queijo entrou pelo quarto, Maria Flor deixou o sono na cama, jogou as cobertas para o alto e correu para a cozinha. Deu bom dia ao avô, comeu uns 5 pães de queijo e tomou uma caneca de chocolate quente. Então, lembrou-se do ritual da manhã e foi escovar os dentes. Assim que terminou sua higiene, ouviu uma voz vinda do corredor. Minha neta, venha cá. Sua prima também já acordou. Chamou o avô indo em direção ao banheiro. Rosinha tinha apenas 2 meses, mas já era sapeca. Tinha um lindo sorriso, mesmo banguela. Maria Flor deu um abraço carinhoso e muitos beijos estalados nos pés da priminha. Não queria largar aquele cheirinho de bebê por nada. O avô, todo coruja, nem piscava de tanta emoção. A família florescia ali na sua frente. Ficaram nessa brincadeira até que, após um cheirinho desagradável invadir a sala, Margarida, mãe de Rosinha, apareceu para trocar a fralda da bebezinha. Quando as nuvens derramaram toda a chuva e o sol reinava sozinho no céu do sítio, o avô fez um convite a Maria Flor. Florzinha querida, vamos alimentar os animais? Ela sabia que aquele era o momento preferido do avô. O cheiro do adubo, do milho, do capim colocado no coxo, do curral, dos animais. Era sua vitamina diária. O avô não se cansava de falar com sua voz rouca após inspirar fortemente. Ah, que cheiro maravilhoso! E Maria Flor, depois de conseguir pegar um pintinho amarelinho que corria por ali, cheirou a vizinha enquanto sentia a maciez de suas penas acarinhando seu rosto. O avô era mesmo incrível. Conhecia cada vaca, cada ovelha, cada animal. Cada um deles tinha um nome. Naquela semana, um lindo bezerrinho tinha nascido e o avô o tinha chamado de Cravo. Ele era muito guloso, mamava o tempo inteiro e parava apenas para brincar, feliz, mugindo e saltitando no pasto. Depois de alimentar os animais, Maria Flor e o avô foram ao jardim. Era um espaço muito bem cuidado, um cantinho especial com várias orquídeas, as flores preferidas da avó Violeta. O avô havia construído o jardim para manter o perfume das lembranças de seu grande amor no ar, um aroma repleto de memórias, quase sempre alegres, por vezes poucas, tristes. Aqui, Jardim da Vovó. No meio do jardim havia um banquinho de praça, onde ele se sentava ao lado de Maria Flor e contava histórias do tempo em que namorava a avó e de quando tiveram uma loja de plantas que abriram logo após o casamento. Aqueles perfumes, cheios de recordações, sempre deixavam o avô nas nuvens. Ele olhava para o alto como se procurasse uma estrela solitária e um lindo sorriso nascia em seu rosto.
Avô e neta caminhavam pelo campo, descobrindo os aromas que o vento trazia, cada vez que mudava de direção. O sol estava quase no meio do céu quando sentiram um cheirinho de comida caipira durante o passeio. Nessa hora, a fome acordou, e Maria Flor, salivando, disse: "Vamos logo, vovô, esse almoço deve estar uma delícia." A menina esticou a mão para pegar a de seu avô, e assim ambos seguiram em direção à casa como duas crianças felizes, dois grandes amigos. Após o almoço, balançaram o cansaço nas redes da varanda, ouvindo o canto dos passarinhos como que em resposta ao canto do ranger dos armadores das redes. E assim, adormeceram. Maria Flor acordou no meio de um ronco do avô. A tarde começava a esfriar no horizonte. Era essa a hora mais esperada pela neta, a hora do encontro com o cheiro dos livros. Na casa havia uma linda biblioteca, repleta de livros antigos que guardavam em suas páginas mais que histórias, dedicatórias, bilhetes de trem e cartas de amor. Os olhos de Maria Flor brilhavam iluminando o rosto do avô. A neta gostava particularmente das histórias da menina do nariz arrebitado, que acontecia num sítio cheio de aventuras. E o avô das histórias de um menino comedor de goiabas que andava descalço e amava pescar com os amigos. Maria Flor ouvia atenta o jeito emocionado e divertido com que o avô lia para ela, inventando vozes, fazendo gestos, criando aqui e ali um suspense. Na biblioteca do avô, ela aprendia poesias, contos e muitas histórias. E aprendia mais, o quanto é bom ter um avô, ser sua amiga, divertir-se com ele, mesmo que isso acontecesse somente aos domingos. Contudo, o vento estava levando a tarde embora. Era hora de Maria Flor tomar um banho, logo partiria. No banho, a menina fez muita espuma no cabelo com shampoo de mel. Demorou-se nisso. Fez de propósito. O perfume do mel era um dos mais apreciados pelo avô. Ele carregava esse aroma no próprio nome desde que nascera. Banho tomado, roupa nova, Maria Flor correu ao encontro do avô, deu-lhe um longo abraço e brincou. Vovô Alisson, sou uma flor bem perfumada do seu lindo jardim. Alisson, o nome do avô, é também o nome da flor de mel, uma das mais perfumadas do mundo. O avô abraçou a menina, deu um longo cheiro em seus cabelos e disse: Maria Flor, você é a flor de mel mais rara. Tem um doce perfume que exala do seu coração. É o mais precioso de todos. Me chamo de flor de mel. Antes de se despedirem, os dois foram até o local mais alto do sítio para ver o pôr do sol. Lá havia outro banco de praça, como o do jardim. Sentados ali, viam do outro lado da montanha uma plantação de girassóis, uma flor muito admirada pelo avô, que dizia que era a flor da alegria. Ficaram abraçados em silêncio, vendo o sol brincar de esconde-esconde com a lua. O vento trazia aromas diferentes. De olhos fechados, quase sentiam o perfume das estrelas que começavam a aparecer no horizonte. Quando Maria Flor estava sentindo um cheirinho de saudade, o avô disse no meio de um leve suspiro: Ah, o cheiro da paz. O tempo passou, a família de Maria Flor mudou-se para uma cidade distante e não era mais possível passar todos os domingos com o avô Alisson. Para matar a saudade, a garota foi colecionando dentro de si os cheiros sentidos ao lado do avô. E a cada lembrança renovava aquele amor enorme, feito de aromas, perfumes de momentos. Em uma noite de lua cheia, Maria Flor penteava os cabelos perfumados de mel quando Hortência, sua mãe, chamou-a para uma conversa. Filha, hoje o vovô foi sentir o perfume das estrelas ao lado da vovó. Maria Flor foi até a janela e respirou fundo. Com os olhos umedecidos, olhou para o alto a buscar o perfume das estrelas. Mas o cheiro de mel dos seus cabelos era mais forte. Seu avô permaneceria vivo em sua memória. Então, deu um abraço demorado na mãe. Algumas semanas depois, num domingo, Maria Flor e seus pais voltaram ao sítio do vovô Alisson para cumprir um desejo da menina.
Eles passaram pelos animais, caminharam pelo jardim, almoçaram na varanda, dormiram na rede, leram histórias e, enfim, foram os 3 até a montanha antes do pôr do sol. A mãe levou um buquê e Maria Flor construiu um lindo catavento amarelo, onde escreveu em suas paletas os aromas preferidos do jardim do avô: hortênsia, margarida, rosa, violeta e Maria Flor. Depois fincou o brinquedo ao lado do banco de frente para os girassóis, na Montanha da Paz. Maria Flor deu uma das mãos ao pai e a outra à mãe, e todos caminharam um pouco. Então ela colheu um girassol e inspirou forte. Ali respirava as lembranças, o afeto, as histórias e toda a sua infância. Em seguida, repetiu um gesto do avô. Olhou para o céu, abriu um lindo e leve sorriso de gratidão e gritou alto para ecoar nas montanhas: Obrigada por tudo, vovô! Este catavento é o meu presente para você. Ele é como a gente, movido pelos cheiros da alegria e da vida, pelo sopro do amor. Então, veio o vento que fez girar o brinquedo e bater forte o coração deles. Uma chuva fininha começou a cair e os 3, de olhos fechados e um coro, sussurraram: Ah, o cheiro do domingo. E assim, Ai, essa Gisele. história teve um fim. Ai, Gisele, isso é Que lindo, Gisele. Ai, gente, é meio Gisele. emotivo, mas Eu fiquei. desculpa, gente. Eu fiquei Sabe que emocionada. o Bartolomeu Campos de Queiroz, em um livro que se chama O Olho de Vidro do Meu Avô, tem uma frase que diz assim... Olha lá. Me corrija se eu estiver errado, eu não vou me lembrar a página, mas é nesse livro. A Casa do Meu Avô foi o meu primeiro livro. Isso, para mim, é de uma lindeza que eu acho que resume toda essa coisa do carinho, da avosidade, do acolhimento. A Casa do Meu Avô foi meu primeiro livro. Eu fiquei emocionada. Obrigada. Fiquei emocionada porque eu lembrei do meu avô e eu era muito apegada a ele, né? E no dia que ele foi embora, assim, para morar lá nas Estrelas, eu não pude ir, porque a minha irmã era pequenininha e eu tive que ficar cuidando dela. Ela tinha 2 aninhos. E daí, durante a noite, eu sonhei com ele, né? Que ele entrou no meu quarto e disse para mim não chorar, porque aquele dia, esse dia que ele tinha ido, né, para as Estrelas, ia ser, no futuro, ia ser um dia muito feliz para mim. E aí, eu tinha 15 anos quando ele morreu. E aí a vida foi andando, né? Até que eu engravidei e eu fazendo as contas, assim, ela ia nascer mais próximo desse dia que ele foi embora, né? E eu dizia, ela vai nascer dia 7 de abril, tinha certeza. E ela nasceu dia 7 de abril, no dia que ele foi embora. Eu tive ela, né? Então, tipo assim, ficou marcado, porque ele disse isso para mim, né? Ele disse que que não era para me chorar, porque ia ser um dia muito feliz, e foi. Né? Então, eu me emocionei porque eu lembrei disso. Não era para me chorar aqui, não. Que coisa linda isso! Né? Maravilhoso, assim. Eu tenho essa recordação muito presente em mim, assim, sabe? Nunca vou esquecer disso, assim. É bem... E quando a gente dizia assim, a data do nascimento dela, todo mundo dizia, a menina vem antes, menino vem depois. Eu disse, não, ela vai nascer dia 7 de abril. Certinho, dia 7 de abril ela nasceu. Que lindo! Muito legal, perfeito. Se sobrar tempo, André, eu separei um pedacinho desse olho de vidro do meu avô. Nossa, para mim, ó, só pede para vermelho amargo para me fazer chorar. Só pede para vermelho amargo. Com certeza, Edione. Vou contar então aqui. Cadê o docinho que estava aqui? Vocês conhecem? Não. É de Maria Ângela Rezende, é muito legal. A vovó estava saindo quando ela lembrou de avisar para as crianças que tinha deixado um docinho em cima da mesa. Na mesma hora, elas pararam de brincar e foram correndo para a cozinha. Só que não viram nenhum docinho em cima da mesa. Chamaram a vovó de volta. Ó. Aí, cadê o docinho que estava aqui? Perguntou a vovó. O gato comeu. Saiu todo mundo correndo atrás do gato. Mas que gato? O gato de botas? O gato da vizinha? Julinho, o gatinho? Ou o gato namorado da vizinha? Cadê o gato? Foi para o mato.
Mas que mato? O mato sem cachorro? O mato grosso? Ou o mato onde mora a cuca? Que mato, meu Deus? Cadê o mato? O fogo queimou. O fogo do fogão? O fogo do cachimbo? O fogo do cachimbo do saci? O fogo apagou? Ou o fogo da queimada? Mas que fogo? Cadê o fogo? A água apagou. A água da torneira? A água da chuva? Do mar? A água de cheiro? A água da fonte do Tororó? Cadê a água? O boi bebeu. Ah, eu esqueci de mostrar o livro, né? Mas que boi? O boi da cara preta? O boi zebu? O boi da linha? O boizinho? Ou o boi do pai do seu vizinho? Cadê o boi? O boi foi levar o milho. Milho? Que milho? Será o milho de pipoca? Essa não. Esse ele não pode levar, mas não pode mesmo. Cadê o milho? A galinha comeu. Mas que galinha? A galinha ruiva ou a galinha dos ovos de ouro? Ou a galinha choca ou a galinha chata? Eu não sei. E você? Você sabe? Você sabe aí, gurias? Cadê a galinha? Foi botar um ovo. Ovo de Páscoa? Ovo de ouro? Ou o ovo do Colombo? Claro que não, né? Ovo de galinha, claro. Mas cadê o ovo? O ovo foi batido, foi mexido, remexido e misturado e entrou no docinho. Mas que docinho! Aí começa tudo de novo. O docinho que a vovó deixou em cima da mesa. Muito bom. Adoro essa historinha. E vocês lembram, né? Quando a gente era criança, cadê o tocinho? Cadê o tocinho? Não, cadê? Era o toicinho, né? Não era o docinho. Era tocinho. Cadê o doce? O gato comeu, cadê o gato? Foi pro mato, né? Lembra disso? Uhum. É bem bacaninho. Conta aí, Regina, então, agora. Vamos chorar mais um pouquinho. Os presentei com Bartolomeu, Regina. Não, eu separei um pedacinho do livro O Olho de Vidro do Meu Avô, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Era de vidro o seu olho esquerdo, de vidro azul claro, e parecia envernizado por uma eterna noite. Meu avô via a vida pela metade. Eu cismava sem fazer meias perguntas. Tudo para ele se resumia em um meio mundo. Mas via a vida por inteiro, eu sabia. Seu olhar, muitas vezes, era parado, como se tudo estivesse no mesmo ponto. E estava. Ele nos doava um sorriso leve, com meio canto da boca, como se zombando de nós. O pensamento vê um mundo melhor que os olhos. Eu tentava justificar. O pensamento atravessa as cascas e alcança o miolo das coisas. Os olhos só acariciam as superfícies. Quem toca o bem dentro de nós é a imaginação. Ele se recostava na cadeira de balanço e se embalava de mansinho, como se o mundo morasse no seu colo. Balançava leve para não acordar o silêncio. Guardava uma secreta ternura pelo silêncio. Com ele, aprendi que no silêncio cabe tudo. O silêncio decifra todos os labirintos. Não existe um só ruído que o silêncio não escute. Muitas vezes, esse silêncio se misturava com o cheiro de alho que minha avó refogava para o arroz. Possuía o aroma do café
coado na hora. Tinha o gosto dos sonhos que minha avó fritava e cobria com açúcar e canela. E se era por demais imenso silêncio, exalava entre ele um perfume das dálias que enfeitavam o canto da sala. O silêncio é essência. Se o olho do meu avô via, era uma visão em silêncio. Envolvido pelo silêncio, meu avô dispensava os olhos, abaixava as pálpebras e buscava outras lonjuras. O silêncio era seu bilhete para viagens. Esse sossego se prolongava por grandes horas. Eu buscava adivinhar as terras que meu avô desvendava, as mãos que ele apertava, os oceanos que atravessava, o coração em que se deitava. Mas todo o meu esforço se tornava pequeno diante de tanto segredo e suspiro. Então, meu carinho abraçava meu avô sem necessitar de mãos. Estávamos envolvidos de emudecimento. E só um trechinho desse livro. Esse livro é lindo, gente. É lindo, é lindo, é lindo, é de uma sensibilidade. É a cara do Bartolomeu, né? Que eu sempre falo que o Bartolomeu, para dar bom dia para a gente, já era um doce, né? Ele era de uma sensibilidade, de uma amabilidade incrível, e tudo isso está na própria poética dele, né? A gente percebe esse carinho, esse afeto, essa docilidade. Obrigada demais, Regina. Quem está na fila aí? Leila? A Leila está só ali olhando, esperando. Leila não trouxe história, não. Leila está quietinha aqui, mas Leila é avó também, tá? Leila e Gilberto somos avós de 3 rapazes, 23, 19 e 4 anos. Então, ó, tá certo? Acompanhando tudo que vocês disseram aí, né? Assino embaixo. A Inês ali, quando falou dos 6 anos, né? Dos 7, que está chegando os 7 aí, que já ficou. Eu também tenho isso, tá, Inês? Que, né, vai ficando assim já, né? Que até 6 anos, 5 anos, né? Eles são uma graça, tudo que falam, e a gente vai anotando e se divertindo muito, né? Com as gracinhas. Aí depois. Os outros 2 mais velhos, né, 23 e 19, já estão trabalhando, aí já saem do nosso universo. Mas eu achei legal aí a Idione, com realmente tem que ser assim, tá acompanhando, né? Tá querendo saber o que o neto está fazendo, o que interessa para eles, para você poder estar falando a linguagem deles. Na verdade, eu aprendi isso com a minha profissão, que eu fui fotógrafa durante muitos anos, né? Então, as meninas iam para fazer os books de 15 anos, assim, elas iam com aqueles livros, na época, aqueles do vampiro lá que brilha, sabe? A Lua Nova, Crepúsculo, né? E elas têm com aqueles livros, eu preciso ler esses livros para me poder conversar com essas gurias, tem que ter um assunto, né? Resultado, li os livros, olhei os filmes, e no último filme, Amanhecer Parte 2, eu estava no cinema, sozinha, e um monte de adolescente em volta de mim, e eu sofrendo com elas o final do filme. Porque eu me envolvo, se não é para me envolver, nem brinco, né? Então, eu tenho isso, assim, converso com todas as idades, mas eu procuro sempre estar por dentro das coisas para a gente poder ter assunto, assim, né? Então, eu me divertia muito com as adolescentes, assim. Daí, quando elas vinham me contar dos namorados, que a mãe não sabia ainda, eu ficava bem, bem feliz, porque elas confiaram em mim. Então, eu estou sempre envolvida, assim, com isso. E daí, eu levei isso para a questão de ser vó, de ser tia também. Eu tenho uma sobrinha que tem 6 anos, ela é a mais novinha, e ela é muito lúdica também, assim, porque eu ensinei. Durante a pandemia, eu cuidei dela durante 1 ano e meio, então ela ficou muito comigo, então ela tem as minhas manias, né? Minha irmã tem um pouquinho de ciúme, assim.
E tem uma história que eu já contei, acho que não sei se todos vocês já sabem, mas a gente faz formatura aqui da Viva, alta produção, e numa delas eu fui a fada madrinha, e eu tenho minha roupa guardada. E um dia ela estava aqui em casa brincando, assim, daqui a pouco ela disse, tia, eu preciso ir para casa, ela tinha uns 4, 5 anos. Eu disse, tá, eu te levo, daí levei ela para casa, ela chegou em casa, mãe, deu tchau para mim, não deixou nem eu entrar, porque ela tinha um assunto muito sério, né? Daqui a pouco a minha irmã me liga assim, ela disse que tem um assunto, ela chegou em casa dizendo que tinha um assunto muito sério para falar comigo, eu fiquei preocupada, e eu fiquei também, né? O que eu tinha feito, assim, de alguma coisa que ela quis ir embora. Aí ela disse, mãe, eu descobri um segredo muito importante, ela dizia, sabe? A minha tia é a fada madrinha. Porque ela abriu dentro do roupeiro, abriu a sacola e viu a fantasia, né? A minha tia é a fada madrinha. Então, eu acho isso, assim, eu adoro essa história, porque, assim, é incrível isso, assim, porque a gente passa, e ela inocente ali, assim, acredita piamente, né? E antes disso, eu já chegava no shopping, que nem eu falei, abria a porta, assim, ela entrava achando que eu abria a porta, abracadabra, né? Então, acho que isso é ser vó, é ser tia, acho que isso faz parte, né? A gente tem que... E assim, a literatura é incrível, mas a gente se transforma, né? E a gente é lúdico, na verdade, assim, isso faz parte da nossa vida, né? Então, às vezes as pessoas não nos entendem muito assim, mas a gente sabe que a gente é feliz assim, desse jeito, né? E eu acho muito importante a gente passar isso, e a gente falou aqui bastante de memórias, e eu tenho certeza que cada um de vocês visitou lá na sua memória o avô e a avó, mesmo fazendo tantos anos que a gente está longinho deles, né? E isso a gente vai passar para os nossos netos, daqui a pouco eles também com essas memórias, e que bom que a gente consegue deixar memórias boas também, né, assim, para eles. Então, vó, é isso. A Lisete agora, será que ela consegue falar? Eu só fiquei preocupada em saber que depois dos 7 anos a gente perde a graça para os avós. Eu estava tão iludida, achando que minha avó gostava de mim até agora. Gostar, não. Gosta, Gisele. A questão não é gostar, a questão é interagir. Mas eu interagia tanto com ela, eu conversava mas não é isso, não é isso. É que o mundo deles toma um outro rumo que a gente não consegue, é isso. Mas se a gente for atrás, assim, a gente consegue ainda acompanhar. Que nem eu estou olhando anime, gente. Agora tem um bem bacana, posso até indicar uns para vocês aí. Então. Ô, gente, eu estou tendo a oportunidade de vivenciar uma coisa super legal. Essa minha tia-avó, que eu chamava de vovó Kekel, ela era contadora de história, então ela contava as histórias, e ela gostava muito de ler a Bíblia, então ela contava muitas histórias bíblicas. Então eu cresci nesse universo. E agora, meu irmão comprou uma Kombi, motorhome, e batizou o nome da Kombi Kekel, né? Kekel. Que é o nome dessa tia-avó. Que pra gente é nossa avó, né? E aí, engraçado é que a gente colocou meu pai e minha mãe, e aí a gente foi visitar a cidade onde eles nasceram, né? A gente foi visitar a cidade onde meu pai nasceu, e foram várias histórias. Meu pai é um avô ainda muito para cima, ele é contador de história mesmo, ele adora adivinhação, e a gente tá conseguindo pelo menos viver. Eles já são 80 a mais, minha mãe tem 87, meu pai é mais novo, meu pai tem 84. Mas a gente consegue. Agora, eu estou indo amanhã para uma feira literária em Serrinha, que é a cidade onde minha mãe nasceu. E assim, são histórias, a gente vai juntando, são histórias. E essa oportunidade que a gente tem de viver com os avós e as sobrinhas, as netas todas, são assim, eles viveram tantas histórias com muito na praia, então elas têm, minha mãe cortava, então assim, quem é, gente? Gente, que coisa mais linda! Esse é Yuna. Então, viver esses momentos são inenarráveis, não dá nem pra gente dizer, são coisas maravilhosas. O Yuna mora onde? Aqui no sul, em Santa Maria, que tu falou? Santa Maria. Nossa, vovó. Santa Maria. Vovó. Aí tá passando uns dias com a vovó.
Bom, aproveita. E com o vovô. Ele gosta muito de histórias, né? Ele é nesse universo. Já pensou ter uma avó maga, né? Não é para qualquer um, né? Não, eu lembro. Não, eu achei que ele morasse perto de ti quando tu. Lembra que tu. Agora eu vou lá comprar uns brinquedinhos pro meu netinho, e daí para deixar no quartinho dele. Tu lembra que tu falou? E daí tu saiu para comprar, né? Quando ele chega aqui, é o universo, que eu compro tanta coisa que eu quero dar para ele. Agora. Ele quer mostrar um livro da vovó. Peraí, deixa eu passar para cá. Maria Araci, acho que quer falar. Deixa a tia falar. Eu só queria dar uma boa noite para vocês, que eu vou precisar sair. Muito maravilhosas histórias, estou encantada com esse grupo. E aprendendo muito com vocês. Um abraço a todas. Vem às quintas, de 7 às 9. Estaremos aqui te esperando. Obrigada pela sua participação. Tá bom. Beijo. Beijo. A Lisete não quer falar, Lisete? Lisete, está sem microfone? Tenta abrir ali agora. Lá os netinhos dela, ó. A minha neta, eu tentei aquela hora, mas eu não consegui mostrar ela. O netinho, Gente, o netinho daí sozinho, né? Todo espaço, hein? Imagine. Esse amorzão todinho distribuído só para um, hein? Uma perdição. Hein, Leda? É uma perdição isso, não é não? Tem que chegar outro aí para aprender a dividir. É uma perdição. Já estraguei a filha, agora eu vou estragar o neto. Sempre Olha a minha neta. Vocês conseguem ver? Enorme de onde, meu Deus! Olha o tamanho. Pequenininha. Tá linda, tão pequenininha. Né? Ela mudou em 6 meses. A criança mudou tanto que acho que a minha filha trocou de filha, porque ela mudou. Eu fui em dezembro visitar ela estava assim, do jeito gordinha, em junho, quando eu fui de novo, ela era outra criança. Quer dizer, ela não era mais criança. Daí, mudou muito, assim. Alguém tem uma historinha para... Olha lá, Lisete. Pois é, eu estou dizendo que eu não tenho neto. Deixa eu ver seus netos aí, Lisete. Olha lá. Lisete está sem som. Mas liga o microfone agora, Lisete, vê se dá. Tem que fazer feito o meu, tem que trocar o canal. Às vezes acontece esses perrengues. Agora, se eu pudesse, quer dizer, se eu pudesse não, que eu estou esperando, estou na fila, né? Estou em campanha. Né? Porque esse negócio de ser avó de 4 patas é uma maravilha, mas, né? Eu queria ser uma avó que nem esse aqui. O pai da mamãe. Acho que a maioria de vocês conhece. Quem não conhece, eu vou contar rapidamente. Cristiana Gomes, com as ilustrações belíssimas, maravilhosas, do Odilon Moraes. Olha este avô. Que é aquilo que a gente estava falando. O avô, ele já não é mais aquele avô que a gente conhecia, né? Mas é um avô muito mais ativo. Então, começa assim. Para o meu pai, avô das minhas filhas, Helena e Lúcia. É a Cristiana Gomes quem diz isso. Vovô! A mamãe falou que o pai dela tinha cabelo marrom. Tinha? A mamãe falou que o pai dela sempre usava gravata e sapato fechado. Sempre? Que ele gostava de ler as notícias do jornal e ninguém podia mexer antes dele. Ninguém. Olha o jornal.
A mamãe também falou que o pai dela construía túneis e pontes de verdade. Verdade? E ela falou que o pai dela nadava lá no fundo. Onde não dá pé? Depois das ondas? A mamãe falou que o pai dela que ensinou ela a nadar. Respira pela boca, solta pelo nariz. E que os dias na praia, essa imagem é maravilhosa. Os dois tatelados na areia. E que os dias na praia eram os melhores da vida. Oi, pai. Oi, filha. Vovô? Você é o pai da mamãe? E aí, é ou não é isso? Avô é uma coisa, pai e mãe é outra, completamente diferente. Exatamente. Gente, quem mais quer contar uma história pra gente sobre avós, afetuosidades? Leda? Ai, gente, eu ia contar, mas tem uma emergência aqui que eu tenho que atender. E Johnny? Então, eu queria agradecer por vocês terem escutado e agradecer por tantas histórias maravilhosas que eu escutei aqui hoje. E acho que esse grupo, eu já tinha ouvido falar que ele era muito especial, muito bacana. Acho que eu vou aderir a ele toda quinta-feira. Então, venha, que a gente se diverte um bocado. Obrigada, assim, de coração, né? Eu acho que a avó é isso mesmo, é a gente criar memórias né, nessas crianças que estão ali, que são os nossos netinhos, e os que estão próximos também, porque às vezes o neto não está próximo, mas tem outras crianças próximas, e é tão bacana quando alguém diz assim, eu lembro de ti, né? Então, que a gente crie memórias sempre, por onde a gente passar, isso eu acho que é fundamental. Agradeço vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada. A honra. Georgia, você quer falar? Está com a mão levantada? Fique à vontade. Não, só dizer que realmente fantástico essa quinta-feira, assim, e me fez lembrar muita coisa da minha avó. Fui alfabetizada por ela. Ela, 4 anos, 5 anos, ela disse assim, não, ela tem que aprender a ler, já que ela mexia nos livros, ela era professora, minha avó paterna, né? E é incrível, assim, quando eu estou ela já não está mais aqui, está lá como é que a Ide fala? Está lá? Está lá com as estrelas. Ela é com as estrelinhas, isso. Isso aí. E quando eu estou num aperto, alguma coisa difícil, eu falo, avó, me ajuda daí. E olha, acontece. Coisa incrível. Então, fantástico o grupo, adorei, amei. Uma última historinha, assim, a minha filha, ela era muito apegada ao avô dela, né? E aí, quando ele foi lá para as estrelinhas, ela ficou muito triste, e de vez em quando ela me diz assim, o vô esteve aqui hoje, ela diz, né? Sentiu o cheiro dele. E é assim, ela é muito... E aí, um dia ela leu um livro lá, e ele gostava de plantar moranguinho, sabe aqueles canos assim de PVC que são mais largos? Ele furava os caninhos e plantava os moranguinhos, e quando os moranguinhos nasciam, ficavam lindos, né?
E ela disse assim que tem certeza que lá onde ele está, ele tem uma plantação de moranguinho. E uma coisa, só para comentar, hoje eu falei sobre a avó, agora há pouco mesmo, eu falei, tia, se a avó tivesse agora aqui, ela ia dizer isso para ti que não está certo. E para mim, assim, abrir hoje, né, nesse ombro, e ser sobre vó, só veio para confirmar, sabe? A presença da avó, a presença afetiva, a presença em tudo, história, cheiro, tudo, comida, tudo. Maravilhoso. Parabéns, obrigado, muito obrigado pelo convite. Regina, querida, obrigada. Você quer falar alguma coisa para gente? Não, também eu queria dar uma boa noite para todos nós. Foi uma noite maravilhosa, né? Eu acho que essas recordações é que tocam a vida da gente para frente, né? E faz a gente ficar melhor, fazer melhor. Porque com mãe e pai a gente diz que não vai fazer igual, né? Mas com vó a gente quer fazer igual. Exato. E eu acho que essa nossa conversa estava bacana, porque a Gisele ia embora mais cedo, né? Ela está ali ainda. Ah, né? Eu fiz só o pit stop e voltei rapidinho. Foi só lá entregar o equipamento e voltei correndo. Podia perder, não, gente. Eu amo isso aqui. Muito gente, bom, eu posso mesmo. dar umas diquinhas para vocês? Tem Pode. 3 minutos. Não só pode como deve. O meu avô, da Catarina Sobral, também fala sobre essa inversão de papéis, do avô que é muito mais ativo do que o vizinho, o seu Sebastião, doutor Sebastião. Então, super, hiper, mega recomendo. Esse aqui eu já falei. Julian é uma sereia, que trata de menino que quer ser uma sereia, e como a avó o acolhe, e como ela é a pessoa ativa, para frente, com a cabeça aberta, e acolhe esse menino com todo o amor do mundo. A Avó Adormecida. Esse aqui é o livro do Roberto Parmigiani, é um autor italiano, ele trabalha com as infâncias, e a história de adoecimento, que é uma das categorias, aquelas que eu falei que eu fiz a tipologia, é a do adoecimento e morte, né? Então, esse aqui fala sobre o adoecimento de uma maneira absolutamente poética. É uma avó que fica muito tempo acamada, então ele começa assim, a minha avó dorme o dia todo, depois ele fala, a minha avó dormia o dia todo. Então, é um negócio fora de série, porque esses temas não são temas... Não existe tema que não possa ser tratado com criança, existe tema que é mal trabalhado, que não é tratado como deveria. Silêncio, premiadíssimo do Alexandre Rampazzo, em homenagem à netinha dele, uma belíssima história também. A Avó Conta Outra Vez. Esse aqui é do José Jorge Letria, com o filho dele, o André Letria, e também é uma coisa do outro mundo. Também fala sobre livros, olha que ilustração mais linda. Ai, lindo. Super, hiper, mega recomendo. Esse aqui eu já falei, mas eu vou falar de novo, é O Mel na Boca, que também é desse avô super afetuoso. Meninos, não vou contar, não dá spoiler, porque o livro é lindo. Recomendo. É isso, gente. E só tenho a agradecer a Edione, agradecer a Regina Porto, Lloyd, Gisele, Leida, Leila, Anne Neves, João Já, Lisete, Gilberto deve estar com frio. Lisete, que não conseguiu falar com a gente. A tia Dadá, que daqui escondidinha, Marlúcia, que entrou. Só tenho a agradecer. Você para mim, uma noite, sempre, né? Quinta-feira é uma noite para lá de especial. E eu só tenho a agradecer a Viva por me dar essa oportunidade. E a vocês por me aguentarem aqui, falando de livros. Um bom aprendizado. Mais livros. Essa sala online é um bom aprendizado e a sala online especial é melhor ainda, né? Muito bom estar com vocês. É bom demais receber gente em casa, não é?
né? Eu Muito amo, bom. então assim, venham Próxima sempre. vez eu trago chimarrão, prometo. Vou ficar com olhar só ele. Você vai trazer água quente? Olha, a cuia e a bomba sem o mate dentro eu tenho, tá? Se alguém trouxer o mate, a gente junta a sua água com a minha bomba e a cuia vazia e o mate. Já vai dar um chimas delicioso aí, ó. Aqui tem tudo, chimarrão completo aqui, porque minha filha agora, virou chimarrão? gaúcha. Ela traz, então. Ela traz. Tem gaúcho que anda com mate para cima e para baixo. Eu não ando. É um caso sério. O meu neto toma chimarrão, para vocês terem ideia. Sim. A gente tem aqui eu tenho uma cuia pequenininha que o meu sogro deu para o meu filho, né? A cuia, a bomba, tudo pequenininha, assim, coisa mais lindinha. Ele tomava com vô, mas eu não tomo chimarrão. Gaúcho toma chimarrão com 39 graus na areia da praia. Areia da praia, na frente do mar, lá o chimarrão tá lá. O chimarrão do ladinho, né? Ali. A Claudete está falando belas histórias. Não, eu tomo, só não sei fazer. Gente, quem não colocou assim, quis se mostrar o rosto, não tem problema, sejam bem-vindos do mesmo jeito, ouvir as nossas histórias, o importante é estar presente. Olha onde é que está essa folgada. Claudete. Olha a folga. Ela está em Caldas Novas, gente. Escuta, menina. Em Caldas Novas. Chique demais isso, hein? Na próxima quinta estaremos aqui. Normalmente a gente faz um tema assim, en passant, mas nem sei, porque eu sou meio a louca dos livros, então eu gosto de ficar procurando no livro um tema que não era deste livro, como é o caso do Julião Macereia, mas fique à vontade, pode contar a história que quiser, pode só ouvir, quiser abrir a câmera, ótimo, se não quiser também não tem problema, fiquem à vontade, a sala é de vocês e a gente vai ficar muito feliz. Diga, Lê. Aquele livro que você falou, minha avó que dorme, né? A Avó Adormecida, do Roberto Parmigiani. Eu acho que puxa a Casa Sonolenta, né? Eu ia falar. Não, a Casa Sonolenta, a avó está dormindo, mas é porque tem uma chuva, ela dorme, depois ela acorda, é uma história cumulativa. Nesse, a avó é doente. A avó dorme porque ela tem um adoecimento, não sei, ele não explica a doença, né? Um AVC, alguma coisa assim, que ela vive uma situação acamada. E só um minutinho também. Só um minutinho é maravilhoso, né? Sensacional. Muito massa. O Gilberto quer falar. Vamos deixar o Gilberto falar. O Gilberto está quase saindo da tela. Vamos deixar eles falar. Eu gostei desse tema para a live. As loucas dos livros da Viva. As loucas do livro da Viva. Eu acho que vai dar uma live beleza. A gente podia fazer Gilberto, também foi legal. A louca aí dos livros, ela disse que não é o nome da sala não é Viva 1, não, é Coração de Vó. Cabe todo mundo fica do jeito que quer. Isso aí. Isso aí, é para isso que a gente está aqui, para acolher todo mundo com todas as histórias. Tem duas coisas que eu gosto de história de monstro e história de bruxa. A gente pode fazer uma história de bruxa e uma história de monstro. Meu Deus! Sim, já fez? Pode marcar que a gente fala. Georgia! Então, eu estava pensando... Olha lá, a bruxa do Breu, ó. Muito bom. Não, uma coisa que eu acho que é legal agora nessa época, as férias, de repente, porque a gurizada tá de férias, né? História de férias, sei lá. Tentar trazer também outro para contar história, preparar para... Eu, pelo menos, conto história para meus sobrinhos, né? Não sou vó, mas tenho sobrinhos. Então, eu conto para eles, faço tipo umas lives assim só com eles, aí conto história para eles. Ótima ideia, sabe que tem vários livros de férias. Eu tô só esperando a minha sobrinha crescer um pouquinho, que ela tá com 7 meses ainda, e por enquanto ela só fica mas daqui a pouco daqui a pouco eu já vou... Não, mas é que daí fica difícil eu ligar para a mãe dela e fazer uma live para eu contar a história para a criança. Ainda não, mas quando ela puder ficar sozinha na frente do celular ali, aí nós vamos começar a contar a história. Jorge, tem um livro muito gostoso, que é a Crônica, da Cristiane Gribel. Não sei se vocês conhecem, acho que vocês conhecem, porque vocês conhecem tantos livros, que se chama Minhas Férias, Pula uma Linha Parágrafo. É hilário, sensacional. Essa sua ideia foi ótima. Legal. A Leila ia mostrar um livro, Leila?
Ela estava com o livro Não, na era mão. para o Gilberto Sim. tirar a foto com os livros na mão, a gente Ah. sempre tira na Então vamos. sala da tarde, né? É? Ó. Calma aí que eu tenho que mudar aqui. Peraí, deixa eu achar um que eu contei aqui. Aqui, a avó amarela. Eu não tenho. Cadê o Gilberto? Gilberto tá procurando um livro para fazer de conta que ele contou. Eu quero dizer como é que eu fiquei depois dessa aula, bem, bem feliz. Ó, Atenção, sorriso. tá sem áudio. É sorriso, ó. Calma aí, Tcharam! só testar se ficou boa mesmo. Tcharam! Atenção, não saiam daí, passem perfume nesse momento. Não percam domingo, a domingueira, eu contarei a história da menina e o segredo da avó. Beleza. Ah, com certeza. Saiu ótimo. Aqui nós temos uma contadora também de história, que é a Adriana Freitas, que ela é enfermeira e trabalha com... Minha amiga querida, gerontóloga. É, exatamente. Então, a gente tem o maior prazer. Ela vai contar a história também no domingo. Ah, não, e a gente gravando a história, né? Eu lendo ali o segredo da avó, daí tem uma partezinha lá que a avó fala, e aí eu engasguei, tive que começar toda a história de novo. Deu saudade. Adriana é uma super querida, super profissional, enfermeira da área de gerontologia, fala sobre a velhice, sobre a nossa, é a coisa mais linda. Traz ela, E ela está então. utilizando a biblioterapia muito nas instituições de longa permanência e também nas bibliotecas. Está com um trabalho lindo aqui em Salvador. Muito Ai, eu vou ver se eu falo com ela para ela vir para uma live com a gente, porque ela é espetacular. Sim. Ela está fazendo um trabalho lindíssimo aqui em Salvador com os idosos e também com as crianças, com a biblioterapia. Muito lindo mesmo o trabalho. Então tá. Que bom como esse mundo é pequeno. É. Gente, obrigada demais. Sejam sempre muitíssimo bem-vindos. Não tem nem como agradecer. Tchau. A participação de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau. gente. Bom demais estar com vocês de novo.